Geraldo Ventura. Veremos nesse vídeo a resolução da prova de matemática do Cefet do Estado de Minas Gerais, no ano de 2015. Esse é o vídeo parte 2, né? Isso para ensino técnico integrado, ou seja, aquele aluno que forma no primeiro grau, né, oitava série ou nono ano do terceiro ciclo, e vai para o ensino médio. No vídeo 1 nós resolvemos as questões de 16 até 23. Nesse vídeo, eu estou refazendo esse vídeo, irei resolver as questões de 24 até o número 30. Então a questão número 25, como eu falei, ela estava com problema. Aí o Samuel José, um garoto aí, me mandou a resolução, por isso que eu estou refazendo esse vídeo. E aqui é o conteúdo, né? Oitava série, nono ano, para você poder resolver a questão 24. Questão 30, por exemplo, questão 29, você precisa de conteúdo de quinta série, sexto ano, terceiro ciclo, para poder resolver a questão. Porque tem aluno que acha que só cai questões do último ano que ele está estudando, e não é. Cai questões, a prova tem questões de quinta série até a oitava série, ou então do sexto ano, né, até o nono ano do terceiro ciclo. A questão número 24. Na figura a seguir, as retas R, S, T e W são paralelas. A, B e C representam medidas dos segmentos. Agora ele falou que o segmento A mais segmento B mais segmento C mede 100. E ele quer os valores de A, B e C. E ele deu o segmento aqui, ó, que vale 18, 24, 33. Para você poder resolver essa questão, o conteúdo que você estuda é um teorema de Tales, que você estuda isso na oitava série ou nono ano do terceiro ciclo. É lá que você aprende o conteúdo para resolver essa questão. Então o que eu vou fazer aqui é o seguinte: A mais B mais C mede 100. Eu somei aqui esse segmento 18 mais 24 mais 33. Então somei 33 mais 24 mais 18 deu 75. E aí eu armei as proporções. O segmento A está para a somatória, que é 100, que é tudo isso aqui, ó, que é 100. Do jeito que o segmento 18 está para a somatória de todos eles, que é 75. Mesma coisa eu fiz para B. B está para 100, 24 está para 75. C está para 100, 33 está para 75. De posse dessas proporções, eu encontro o A, o B e o C. É só pegar o 100 e passar dividindo. Está dividindo, você passa multiplicando. 18 vezes 100. Olha lá, eu passei para o segundo membro. O inverso da divisão é a multiplicação. 18 vezes 100 dá 1800, dividido por 75. Você encontra 24. A mesma coisa você faz para o B. 100 vezes 24, dividido por 75 é 32. Mesma coisa o C. 100 vezes 33, dividido por 75 dá 44. Aí você vai lá e marca. A opção correta está na letra A. Letra A. A questão 25, que era a questão que estava aí com erro. Uma cliente fez um empréstimo a juros simples de R$600 em um banco a uma taxa de 4% ao mês por 2 meses. Quando ela foi pagar, o gerente do banco informou-lhe que poderia sortear uma taxa aí para ter um desconto sobre o valor da sua dívida. Fez-se o sorteio e foi-lhe concedido desconto, resultando o pagamento de R$ 602,64. Dessa forma, o valor da taxa aí sorteada foi de... Ok? Eu tinha resolvido desta maneira aqui, né? Achei 0,22% ao mês. Eu comi mosca aqui no desconto. Coloquei um desenho que estava faltando um dado, né? Como estava errado, a única coisa que eu posso dizer para mim é igual Caetano Veloso falou com um repórter há muitos anos atrás: não, cara, que loucura, como você é burro, você é burro demais. Então tá aí, errei, né? Não, cara, que loucura, como você é burro, como é que você resolve isso dessa maneira? Quem me mandou a resolução foi o Samuel José, esse garoto aí, né? Me mandou esse e-mail aqui, muito educado, né? Valeu, cara, né? Então tá aí, ele que mandou a resolução. Eu cheguei até aqui, daqui pra cá eu comi mosca. E aí eu vou reproduzir a resolução dele. Então, você aprendeu lá que juros é sítio sobre 100, seu capital, e a taxa teu tempo. Então, capital, R$600. Taxa, 4%. Tempo, 2 meses. Dividido por 100, o juros seria R$48.
de acordo com os dados que estão aqui. Agora, o que é montante? O montante seria o capital mais os juros. Então, 600 mais 48 dá 648. Né? Só que o que ele pagou foi 602,64. Qual o desconto que ele obteve? Foi aqui que eu comi mosca. Então, o desconto é 648, seria o que ele iria pagar, que a mulher iria pagar, né, a cliente, né? Menos os 602 que ele pagou, dá 45,36. Então, ele quer o percentual disso aqui. Aí eu fiz uma regrinha de 3. Eu fiz não, Samuel fez. 648 está para 100%, 45,36 está para X%. Produto dos meios igual ao produto dos extremos, ou seja, 45,36 centavos vezes 100 dividido por 48. Você multiplica esse por esse, divide por esse, dá 7%. Aí você vai lá e marca. Tá aqui. Valeu, Samuel. Aquele abraço. Obrigado. Um dia você ainda vai ganhar a medalha Field. Tá lá. Valeu. Questão número 26. A figura abaixo é plana e composta por dois trapézios isósceles e um losango. O comprimento da base maior do trapézio ABCD é igual ao dobro da base menor do trapézio FGH, que vale 2x. E a base maior de cada trapézio é o dobro da base menor. E o lado EF do losango vale y. O perímetro dessa figura, em função de x e y, é. Então tá aí o problema. Você aprende isso na sexta série, ou sétimo ano, uma matéria chamada perímetro. Ok? Então, de acordo com o que ele falou, ó, aqui mede x, aqui é o dobro, 2x. Né? E esse aqui é o dobro do outro, aqui é 4x. E aqui o dobro desse daqui. O dobro de x é 2x. E isso aqui são trapézios isósceles, ou seja, esse lado aqui é igual a esse que eu chamei de y. Então aqui mede y, aqui mede y, aqui mede y, aqui mede y, aqui mede y. Certo? Feito isso, eu somei perímetro. Né? Isso aqui é o losango. Ó, colori ele aqui de amarelo para você ver. Né? O que é um losango? Losango é uma figura geométrica com quatro lados iguais, né? Congruentes. Então aqui é y, aqui é y, aqui é y, aqui é y. Mas ele quer o perímetro da figura externa. Esse aqui, mais esse segmento, mais esse que eu estou contornando com o mouse, mais esse daqui, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse. Contornando a figura. Quantos y nós temos aqui? 4. Quantos x nós temos aqui? 4 mais 2, 6, mais 2, 8, mais 1, 9. 9x. Aí você vai lá e marca as opções. A opção correta está na letra B, de acordo com as opções que ele te deu. Correto, vou voltar aqui, ó. Letra B de bola. Questão número 27. O perímetro do triângulo ABC vale 120 centímetros e a bissetriz do ângulo A divide o lado oposto em dois segmentos, 18 e 22 centímetros, conforme essa figura. Aí ele deu essa figurinha aqui, né? Ele quer a medida do maior lado desse triângulo em centímetros. Então, para você resolver isso aí, o conteúdo está na sétima série, chama-se bissetriz, teorema da bissetriz interna de um ângulo, de um triângulo qualquer. Então, tá aí. Lá na sétima série, oitavo ano, terceiro ciclo, se aprende esse conteúdo. Como eu falei na aula anterior, meu objetivo aqui não é explicar a matéria, e sim só resolver as questões da prova. Se você não tiver entender nada, você pega a aula que eu postei no YouTube, ou então de outro professor qualquer, ou então no livro. Então a resolução. Então você aprendeu lá que 18 está para C, esse segmento aqui do mesmo lado está para o outro. Então 18 está para C, você forma a razão. Do jeito que 22 está para B. Aí você formando essa proporção, você faz o produto dos meios igual ao produto dos extremos. Eu resolvi isolar a letra C, porque eu quis, né? Você pode isolar a letra P também. Então isolei a letra C, então C é 18 sobre 22 de B. Simplifica aqui por 2 dá 9 11avos é o valor do B. Agora ele falou que o perímetro disso aí mede 120. Então 22 mais 18 dá 40. 40 mais C mais o lado B, 120. Agora, qual que é o valor do C? O valor do C é 9 11avos. Então eu tirei esse valor C aqui, ó, e coloquei 9 11avos. Tirei o mínimo útil comum, resolvi a equaçãozinha do primeiro grau, encontrei que o B mede 44. Certo? O 40 aqui eu passei para o segundo membro. 120 menos 40 dá 80. E aí eu fui lá e marquei, né, a letra C.
Então se ele mede lá 44, se eu quiser encontrar o valor do C, fica 9 vezes 44 dividido por 11, que dá 36. O que ele está procurando? Está procurando o maior lado. Então o maior lado é 44, que é esse segmento aqui. Então aqui mede 44, de C até B mede 40 e de C até A mede 36. Visualmente é óbvio que a figura está totalmente errada, né? Então ele não ia desenhar uma figura certa, porque só de observar a figura você vinha aqui e marcava, né? Então você aprendeu isso lá na sua escola, no seu cursinho, né? Se a figura fosse fiel, né? Tipo uma fotografia real, né? Sem deformação nenhuma, obviamente você observa que esse segmento aqui é muito maior que esse, né? Agora está falando que esse segmento aqui é mede 44, aqui 40. É só se eu for cego, né? Então, prova tem disso. Então a figura não é real. Questão número 28. Simplificando a fração algébrica. Aí ele deu essa fração aqui. Sendo x e y números reais, a somatória de x mais y tem que ser diferente de zero, para ele não anular o denominador, né? Só por isso. E o x menos y vale 4. Ele quer o valor, né? Obtém-se o valor. Simplificando essa expressão numérica, né? Quanto é que vai valer o valor numérico? Então 1,5, 1,0, 0,5 e 0. Para você resolver isso aí, o conteúdo chama-se produtos notáveis e fatoração. Você aprende na 7ª série, 8º ano, 3º ciclo. Então o que eu fiz aqui? Eu fatorei, ó. Se eu precisar que eu colori isso aqui, ó, x ao quadrado menos y ao quadrado, de amarelo aqui, é o produto da soma pela diferença fatorada. E aqui eu vou colocar o 2 em evidência, fator comum, ele aparece aqui, aparece aqui. Então x ao quadrado menos y ao quadrado é x mais y vezes x menos y. E aqui eu coloquei o 2 em evidência, ficou 2 vezes x mais y. E aqui o produto da soma pela diferença, certo? Agora, aqui x mais y e x mais y, ele é fator comum, vou colocar ele em evidência, se eu precisar que eu colori ele. Vou colocar isso aqui em evidência. Coloquei em evidência, tá vendo? Então essa expressão dividido por S é x menos y. Essa expressão aqui dividido por S é só o 2. Aí você corta x mais y com x mais y. Cortei, ó, tá vendo? Sobrou isso aqui. Óbvio que você não pode cortar o x menos y com x menos y, porque é uma somatória. Então o que eu fiz? Eu separei em duas frações. X menos y está para x menos y e 2 está para x menos y. Eu tirei isso aqui e coloquei em forma de dois denominadores, que é o mesmo, né? Se eu desse aqui para o aluno resolver, ele tirar o mínimo de comum e colocar tudo no mesmo numerador. Então eu quebrei, certo? Agora x menos y dividido por x menos y é 1. Aqui, ó, 1. Então 1 mais 2 sobre x menos y. Só que ele falou lá no início do problema que x menos y vale 4. Aí ele falou aqui, ó, x menos y igual a 4. Ele falou no início do problema que a expressão x menos y igual a 4. Então no lugar de x menos y eu coloquei 4. Agora 2 sobre 4 é a mesma coisa que 1 meio, você simplifica. Então fica 1 mais 1 meio. Então 1 mais 1 meio. Tira-se o mínimo de comum, que é 2. 2 vezes 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 meios. Só que não tem 3 meios lá, não. Tem número decimal. Então 3 dividido por 2 é 1,5. Então 3 dividido por 2 é 1,5. Está na letra A. Aí você vem aqui e marca a letra A. Opção A. Ok? Questão número 29. Uma caixa em forma de paralelepípedo reto retângulo, cujas dimensões são 800 milímetros de comprimento, 50 centímetros de largura e 6 centímetros de altura, tem volume igual a... Aí deu as opções aí. Questão da 5ª série, 6º ano, chama-se volume e sistema de medidas. É lá que você aprende esse conteúdo. Obviamente depende de escola para escola, né? Mas na época que eu lecionava, esse conteúdo estava nessas séries aí. Então, resolução. Eu desenhei lá o paralelepípedo.
800 milímetros de comprimento, 50 centímetros de largura e 6 centímetros de altura, 6 decímetros. Eu transformei todas essas medidas em metros. Você aprendeu lá que é metro, decímetro, centímetro e milímetro, que é a escala. Então, 6 decímetros é a mesma coisa de 0,6 metros. 50 centímetros é meio metro, 0,5. E 800 milímetros é 0,8 metros. Assim, desta maneira, ó. Esse zero aqui é do milímetro, esse zero é da casa dos centímetros e esse 8 é da casa dos decímetros. Aí você coloca mais um zero, o próximo zero, que não existe, né, seria a casa dos metros. Aí você coloca a vírgula. Então você vem caminhando assim. Aí fez as transformações, ele quer o volume. O volume é o comprimento vezes a largura vezes a altura em metros cúbicos, que é a unidade de medida de volume. Então 0,8 multiplicado por 0,6 multiplicado por 0,5 dá 0,24 metros cúbicos. Aí você vai lá e marca a opção, né, que está na letra D. Aí você tem o enunciado do problema e a opção correta na letra D. A questão número 30, que é a questão mais trabalhosa que tem na prova, é de 8ª série a resolução, 9º ano do 3º ciclo, teorema de Pitágoras e triângulos semelhantes. Então, para você resolver essa questão, você precisaria desse conteúdo aqui. Então, na figura, os triângulos A, B e C, que é esse triângulo aqui, ó, A, B e C, e D é B, D é B, que é esse triângulo aqui, são triângulos retângulos. Aí falou que o AC mede 2, o AB mede 2 raiz de 3 e o AD mede 2 vezes DE. Ele quer saber a medida CD daqui até aqui, ó, que ele não deu, nem traçou o segmento, né? Então eu li o problema e coloquei aqui mede 2, o problema está falando isso aí, de A até B mede 2 raiz de 3. Eu usei o teorema de Pitágoras para calcular a medida da hipotenusa de C até B. Então a medida de C até B, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual à medida desse cateto ao quadrado, mais a medida desse cateto ao quadrado. Esse é o teorema de Pitágoras, né? Pitágoras foi o cara que inventou a palavra matemática, aquilo que foi ou será aprendido. Então a origem da palavra matemática é atribuída a ele. Porque tem gente que fala assim, cara, quem criou essa palavra? Então dizem a lenda aí que quem criou essa palavra matemática foi Pitágoras. Aquilo que foi ou será aprendido. Essa é a origem da palavra. Então, CB ao quadrado é igual a 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 2 ao quadrado, que é 4. Né? Só que a raiz de 9 é 3. 3 vezes 4 é 12. Então, 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. Raiz de 9, 3. 3 vezes esse 4 aqui dá 12. 9 mais 12, 16. Se CB ao quadrado é 16, você extrai a raiz do primeiro membro, a raiz do segundo membro, você vê que C vale 4, que é a raiz quadrada, né? Nunca elevado ao quadrado a 16 é 4. Então, de C até B mede 4. Eu lá coloquei 4. Agora, ele falou que ED mede X, né? Eu que chamei de X. E aqui é o dobro. De A até D é o dobro de DE. Falou isso no problema aqui, ó. Dobro. Tá vendo aqui, ó? AD é o 2 vezes DE. Só que DE eu chamei de X. Então aqui é o dobro, 2x. Feito isso, se observa que esse triângulo aqui é semelhante com um triângulo maior. Daqui até aqui mede 2 raiz de 3. Então, esse segmento aqui, ó, DB, que é essa hipotenusa aqui, desse triângulo menor, é 2 raiz de 3 menos 2x. Então, é tudo isso aqui, certo? Menos 2x. Então, se eu pegar tudo isso e tirar esse pedaço daqui, sobra esse. Tá vendo? Eu separei os dois triângulos, tirei daqui, passei ele para cá. Feito isso, se observa que eu inverti esse triângulo, coloquei ele de cabeça para baixo. Então, quando a gente está dando aula, a gente fala com o aluno: meu filho, esse triângulo aqui é semelhante com esse. Agora, se você não estiver enxergando, você vira esse triângulo aqui de cabeça para baixo, né? Ele fica desta maneira. Então, esse triângulo aqui, nessa posição, é semelhante com esse. Esse lado está para esse, que formam razões proporcionais, do jeito que esse lado está para esse. Do jeito que essa hipotenusa está para essa hipotenusa. Por isso que eu coloquei de cabeça para baixo, para ficar na mesma posição.
Esses triângulos são semelhantes porque tem dois ângulos comuns, ó. Ângulo de 90 graus, 90 graus. E esse ângulo aqui B é o mesmo do ângulo B desse triângulo menor. Separei os dois triângulos, certo? Aí eu fiz a proporção. 2 está para x e 2 raiz de 3, aliás, está para esse segmento aqui. Então essa hipotenusa maior está para essa hipotenusa menor, assim como esse cateto aqui 2 está para esse cateto x. Está aqui a proporção. Então 4 vezes x, 4x, 2 vezes 2, 4. E 2 vezes 2, 4. Produtos meios igual a produtos extremos. Está lá. Passei o 4x para o primeiro membro, ficou 4x mais 4x deu 8x. E está multiplicando, eu passei dividindo. Certo? Simplifica por 4 por 4, dá x igual a raiz de 3 sobre 2. Esse é o valor do x. Mas não é isso que ele está querendo, não. O que ele está querendo, aqui seria o x, ó, esse segmento aqui, ó, certo? O que ele está querendo é de C até D, um segmento aqui traçado aqui. É esse segmento que ele quer, ó, tá vendo? Ele não existe na figura, eu que tracei. Então aqui era o x, aqui 2x. O x eu encontrei que é raiz de 3 sobre 2, que é esse pedaço aqui. Né? E aqui 2x. Então se 2x, aí eu coloquei lá o valor, que é o valor do x. O x é raiz de 3 sobre 2. Tirei e coloquei ele aqui. Cortei esse 2 com esse 2. Vai ficar x é raiz de 3 sobre 2. Então 2x é raiz de 3. Nem preciso dele, né? O que eu preciso é desse segmento aqui, ó, 2x. 2x mede exatamente raiz quadrada de 3. Então aqui mede raiz quadrada de 3. O que eu estou precisando é desse segmento aqui CD. Agora ficou fácil. Uso o teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado, que é CD ao quadrado, é igual a um cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado. Então 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9, a raiz de 9 é 3. Tá lá. 4 mais 3, 7. Então CD é a raiz quadrada de 7. Eu não quero CD ao quadrado, só quero CD. Então a medida de CD é a raiz quadrada de 7, que está na letra D. Então essa é a questão mais trabalhosa que tinha nessa prova aí, na minha opinião. Ok? Caso você não tenha entendido, você estuda aí Teorema de Pitágoras, triângulos semelhantes, ou então você volta a tela e vai vendo gradativamente que você vê a resolução aí. Então essa é a resolução. Espero ter ajudado aí quem gosta de estudar aí para a prova de Cefet, ter um referencial, né? E agradeço ao Samuel José que me mandou aí a resolução da questão 25 aí, que dava um erro, né? Como diz o Caetano Veloso. Cara, mas como você é burro. Então se erra nas melhores famílias. Se eu fosse perfeito, seria Deus. Deus é 100. O livro é menos que o professor. Então o professor é menos que Deus e o livro é menos que o professor. Então é desse jeito. E alguns alunos são tão bons quanto o professor. Valeu, Samuel, aquele abraço, abraço para todo mundo. Até a próxima.